A desídia é uma atitude omissiva de agentes públicos e também funcionários da iniciativa privada no exercício de atividades. Esse é o assunto do quadro Saiba Mais de hoje e por isso a gente conversa com o Dr. Ricardo Reuss, ele que é advogado trabalhista. Doutor, o que é então a desídia? Gabriel, a desídia é uma conduta omissiva do funcionário ou do servidor público que deixa de praticar os atos relativos à sua função, prejudicando assim a atividade que ele desempenha. Essa conduta ela é pautada por negligência, por descaso e muitas vezes até mesmo por má-fé do funcionário. Quais são os requisitos para que se caracterize a desídia? Para que se caracterize a desídia, é necessário, sobretudo, que haja algum prejuízo para a administração ou para o empregador, conforme o caso. Para o empregador, quando a gente trata do setor privado, estamos falando da violação ao artigo 482, a linha E da CLT, que autoriza o empregador a demitir por justa causa o empregado desidioso. O empregado desidioso ele deixa de praticar os seus atos, causando assim um prejuízo ao empregador em relação a prazos, à produção e à própria organização do trabalho. No setor público, isso é um pouco mais complexo, muito embora esteja previsto também na Lei 8.112, que regula a atividade do funcionário público federal, mas é um pouco mais complexo porque demanda a instauração de um procedimento administrativo. De todo modo, é prevista também a pena de demissão para o funcionário desidioso. Está previsto lá no artigo 117, inciso 15 da Lei 8.112, que é proibida a conduta desidiosa. E no artigo 132, inciso 18, que essa desídia é punível com demissão. O funcionário público, portanto, que pratica os seus atos retardando ou deixando de realizá-los por negligência, ele fica sujeito, caso haja um prejuízo efetivo, direto ou indireto, à administração ou ao seu empregador, ao desligamento. Além disso, em se tratando de funcionário do serviço público, em servidor público, essa conduta pode acarretar em sanções penais, é claro, conforme o caso e mediante a avaliação de um procedimento devidamente instaurado que permita o contraditório e a defesa do servidor. Doutor, então quais são os exemplos de desídia? Os casos mais comuns de desídia no setor público são aqueles casos em que o servidor deixa de exarar determinado ato, ou por preguiça, ou porque, enfim, não pretende se onerar, acredita que seu trabalho é excessivamente oneroso e não corresponde ao princípio da eficiência que regula, que rege o funcionalismo público. Então, o funcionário, eu vou exemplificar com o Poder Judiciário, mas pode acontecer em qualquer um dos poderes, em qualquer atividade do serviço público, mas um funcionário do Poder Judiciário que permite que a parte envolvida em determinado processo veja o seu direito perecido, ou pereça determinado bem, porque deixou de praticar um ato simplesmente por negligência, ela fica sujeita ao procedimento investigativo que poderá levar à conclusão da desídia e o seu consequente desligamento como pena. Agora, uma só falta, ela causa desídia? Sim, uma só falta, ela pode configurar desídia desde que haja um prejuízo efetivo e considerável para o empregador no setor privado ou para a administração no setor público. Mas, em regra, a desídia ela é configurada por meio de uma conduta habitual do empregado ou do servidor público que leva à conclusão de que há um descaso, uma negligência com a realização da sua atividade, afastando da eficiência que a mesma exige. A incapacidade de um empregado executar determinado serviço, ela caracteriza a desídia? Pode caracterizar a desídia, desde que essa incapacidade ela seja fruto da negligência e da má conduta do empregado. Então, temos também os casos em que o empregador propaladamente impõe ao empregado um volume de demanda muito superior ao que um funcionário comum conseguiria absorver. Nesses casos, é notado que não há desídia do empregado, não é? Então, não haveria desídia. Mas, se aquele volume de demanda é um volume que outros empregados ou outros servidores públicos conseguem administrar
sem maiores problemas, então há sim a desídia daquele funcionário, daquele servidor, e em decorrência do ato omissivo, ele deve responder. O servidor público, ele pode ser demitido por causa de desídia, doutor? Sim, pode. A previsão está contida lá no artigo 132, inciso 15 da Lei 8.112. Ela regula as hipóteses de demissão do funcionário público, do servidor público no Serviço Federal, e dentre essas hipóteses está aquela da conduta que é proibida ao servidor público, que é a conduta de desídia.